que é a depressão? Depressão no espiritismo é uma doença física, é uma doença emocional. Como que a gente pode avaliar a depressão? Como a gente pode saber se uma pessoa está com depressão, se nós mesmos estamos com depressão, se alguém da nossa família está com depressão? Como é que a gente faz para detectar essa doença que é tão grave na nossa sociedade e merece tanta atenção na nossa sociedade? Então o Espiritismo nos explica que a depressão sim é uma doença gravíssima, é uma doença da alma, é uma doença física também, porque conforme a gente vai sentindo aquela tristeza na nossa alma, o nosso físico também começa a ter essas sensações, essas dores físicas que a gente traz na nossa alma. É uma expiação também para o Espiritismo, a depressão. Meu nome é Carla, fica comigo nesse vídeo, vamos conversar um pouquinho sobre depressão. Se inscreva, compartilha, deixa o like, você será muito bem-vindo ao meu canal. A depressão é uma doença muito grave. No Espiritismo, a depressão é uma expiação de outras vidas e a gente tem um jeito para melhorar essa doença. Quando a gente tem a depressão, a gente sente tristeza profunda, não temos vontade de fazer nada, não temos vontade de fazer nossa higiene mais básica, não temos vontade nem de nos alimentar, nem de sair. Tem pessoas que elas ficam dentro da casa, elas não conseguem viver a vida, elas não conseguem ter uma vida normal que todos nós temos. Então a gente tem que prestar atenção quando alguém da nossa família está assim ou quando a gente mesmo está assim e a gente não vai percebendo e às vezes a gente vai tendo uma perturbação, a gente vai começando a ter vontade de não viver mais, a gente vai tendo vontade de deixar a vida passar e a gente ficar lá quietinho num canto. Então a gente tem que saber detectar quando a gente está com depressão ou quando alguém da nossa família está. Então o Espiritismo nos ensina que Deus colocou os médicos, à nossa disposição, porque cada pessoa na Terra tem um dom mediúnico, cada pessoa na Terra tem um dom para algo. Então quando a pessoa tem um dom para uma profissão, a pessoa tem que seguir essa profissão com o dom que Deus lhe deu. E ser médico também é um dom que Deus deu. Então quando a gente começa a perceber que estamos muito tristes, que estamos sem vontade de fazer nada, a gente tem que pedir ajuda. Então a gente segue nessa famosa palavra que muitas pessoas usam, uma palavra muito triste também, que depressão é frescura, que depressão não é doença. Então isso é muito triste quando eu escuto isso de alguém, isso é muito triste quando as pessoas mal informadas, pessoas que não se informam, pessoas que não têm uma sensibilidade com a dor do próximo falar isso. A depressão não é frescura, a depressão é uma doença grave, é uma doença silenciosa, perigosa, e no Espiritismo a depressão pode sim ser curada. Através da medicina, você procurar um psiquiatra, você procurar terapia, você procurar ajuda médica, você sim vai conseguir ser ajudado. Se tiver que tomar remédio, por que não? Todas as pessoas precisam de ajuda, então a gente tem que ver no qual aquela pessoa está precisando de ajuda naquele momento. Quando a gente vai ao médico, vai ao psiquiatra, faz terapia, a gente está cuidando do nosso corpo, das dores físicas que a depressão causa. Então a gente está cuidando do corpo, então a gente também tem que cuidar do nosso espírito, porque não podemos esquecer que somos espíritos encarnados dentro de um corpo. Estamos aqui na Terra para um grau de evolução espiritual e que a depressão também é uma expiação de outras vidas, uma expiação que a gente deve de outras vidas também dessa vida. Então como que a gente pode fazer para nos ajudar? Fazer o Evangelho no lar. Quando eu faço o Evangelho no lar, eu estou rezando, eu estou orando, os espíritos entram dentro da minha casa, os bons espíritos vão me ajudar, eles vão fluidificar a minha água, eles têm a permissão de Deus Todo-Poderoso, porque Deus colocou anjos na terra para nos ajudar. E Deus também tem anjos espirituais, então a gente tem que ver que Jesus mesmo já falava, orai e vigiai. O que Jesus quis dizer com isso? Que a gente tem que estar conectado com o mundo espiritual, que a gente tem que estar prestando atenção nas pessoas, nas dores mais íntimas das pessoas. Então se eu fizer o Evangelho no lar, eu vou já me ajudando com aquela oração para que eu não tenha aquela tristeza profunda que eu trago dentro da minha alma. Se eu começar a ir no médico, fazer terapia, se eu começar a ir no psiquiatra, tomar medicação, qual é o problema que tem de uma pessoa tomar medicação? Tem muitas pessoas que elas são ignorantes nas suas palavras, são primitivas nas suas palavras, elas usam que psiquiatra somente para pessoa que tem problemas mentais. Não é verdade.
Psiquiatra também é uma ajuda para depressão. Quando você vai ao psiquiatra, quando o psiquiatra lhe receita remédio, quando o psiquiatra lhe receita a terapia, você fazendo isso, indo ao psiquiatra, tomando remédio, fazendo terapia, você também faça o evangelho no lar e você vai perceber que a sua vida vai mudar. A sua vida estava ruim, você estava lá no buraco, no fundo do poço, você vai ter uma evolução espiritual. Você vai começando a ver a sua vida de uma forma diferente. Porque quando eu cuido do meu corpo e quando eu cuido do meu espírito, eu estou me elevando. Eu estou tendo uma oração sobre mim mesmo. Então a gente tem que prestar atenção quando a gente realmente precisa de ajuda. Tem muitas pessoas que elas fingem não escutar quando o outro está precisando de ajuda, que ela finge não ver que um parente ali, que um amigo está precisando de ajuda, que está com depressão, fala que é frescura, fala que não é doença, e às vezes a própria pessoa ela vai acreditando nisso. E quando ela acredita nisso, ela deixa de se ajudar, ela deixa de pedir ajuda. Então hoje eu venho aqui nesse Minutos de Espiritismo para que a gente conversasse um pouquinho sobre esse assunto, a depressão, que é uma doença gravíssima, que ela tem cura, que você procura cura no médico, no psicólogo, com medicação. Você procura cura também no Espiritismo, que é com o Evangelho no Lar, com a reforma íntima. E quando a reforma íntima, eu vou fazendo aquela reforma íntima em mim, eu sei que é aquilo que eu preciso melhorar. Então, quando eu vou entrando nesse meu mundo espiritual, quando eu vou me conectando com esse mundo espiritual, as minhas expiações, os meus karmas, eles vão diminuindo. Então, o meu espírito dentro do meu corpo, ele vai ficar feliz de poder receber essa ajuda. Porque todos nós, eu volto aqui a repetir, todos nós somos espíritos encarnados num corpo aqui na Terra. Estamos de passagem aqui, não sabemos a hora que vamos partir. Então a gente tem que abrir a nossa mente, para o novo, abrir a nossa mente para o espiritismo, abrir a nossa mente para essa doença gravíssima que é a depressão. Não falem por aí que a depressão não é uma doença, não falem por aí que a depressão é uma frescura, não falem por aí que a depressão, a pessoa, ela é preguiçosa, ela não quer fazer as coisas, porque você está cometendo um gravíssimo erro espiritual. Você está ajudando uma pessoa a se afundar mais, você não está dando a mão para essa pessoa. E Jesus falou, não devemos julgar o próximo. Quem que julga o próximo, que atire a primeira pedra. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Não vamos pegar e ficar falando para as pessoas que elas não estão doentes, que não estão com depressão e simplesmente virando as costas. Vamos olhar mais para o ser humano, porque depressão é uma doença sim. Depressão pode aniquilar com a pessoa sim, da noite para o dia. Vamos ter mais empatia com o próximo, vamos ter mais empatia com a nossa família, com os nossos amigos, porque todos nós carregamos dentro do nosso coração algo dolorido, algo que pode sim se tornar uma depressão. E lembre-se, quando você ajuda alguém com depressão, você está sendo filho de Jesus, porque Jesus falou, quando a gente olhar para o próximo, quando a gente amar o próximo como a gente mesmo, a gente vai estar na Terra fazendo a nossa evolução espiritual. Evolução espiritual é quando eu ajudo o meu próximo, é quando eu olho para ele com os olhos de amor, quando eu tento ajudar. Depressão é uma doença grave, depressão não é frescura. Então fica aqui os minutos de reflexão do Espiritismo para você refletir nessa doença tão grave, numa doença tão penosa que é do corpo, mas também do espírito. Eu termino aqui meu vídeo agradecendo você imensamente por você ter me assistido até agora. Espero que nossos corações possamos entender pessoas, possamos amar as pessoas, possamos entender que depressão é uma doença gravíssima. Se você tem alguém na sua família com depressão, se você está com depressão, procure ajuda, ofereça ajuda. Lembre-se, Deus Todo-Poderoso está com você. Não desista da vida, não desista de viver, porque quando Jesus falou amai-vos uns aos outros, ele estava também se referindo a quando a gente tem alguém que a gente possa ajudar. Lembre-se, estar presente na Terra, não estamos aqui a passeio, estamos aqui para ajudar. Depressão não é frescura, depressão é uma doença grave e precisa ser tratada. Muito obrigada, até o próximo vídeo, se Deus quiser.